Olá, amigas e amigos. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui de volta no nosso canal no YouTube, Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Novamente lembrando, né, da importância de vocês se inscreverem no canal, dar o like e acionar o sininho das notificações para que, né, o YouTube possa perceber que há um interesse nesse canal e divulgar para mais pessoas e haver uma expansão do nosso trabalho, as pessoas poderem ter contato e participar de nossas discussões, né? Também lembrando a vocês que enviem comentários, enviem questões, porque nós vamos atentamente ler todos eles, né? Comentários e questões, e daremos assim devoluções a vocês ao longo de nossas transmissões, tá bom? Bom, hoje eu queria falar com vocês um tema que eu acho importante, que é a função grandiosa do acolhimento. Falar um pouco sobre a questão do acolhimento. Eu trabalhei durante muito tempo no Estado, aqui em Pernambuco, né, na Secretaria de Políticas de Droga. E lá nós constituímos um programa, né, chamado Programa Atitude, Programa de Atenção Integral aos Usuários de Drogas e seus familiares. Um programa muito importante, né, que constituímos em 2011, né, ele entrou na rede, né, e esse ano, em setembro de 2021, ele completou 10 anos. E esses 10 anos, muito profícuos, o programa tornou-se uma referência nacional e internacional. É citado, inclusive, em publicações internacionais. Né? Nós já tivemos a oportunidade de receber colegas da Holanda, do Canadá, de Portugal, do Uruguai, que com referências, né, ao programa Atitude, para o trabalho de acolhimento. Né? Então, o nosso programa, o Programa Atitude, ele é um programa que é tipificado na Política Nacional de Assistência Social e que tem uma de suas vertentes fundamentais, essa política penais, a Política Nacional de Assistência Social, a questão do acolhimento, da função do acolhimento. Né? E eu, entre outras coisas, no programa, eu ocupei a função de formação. Durante muito tempo eu participei de algumas funções, de algumas atividades, coordenador técnico, né, em alguns setores, em algumas superintendências, como de articulação e regionalização, mas também trabalhei com formação, supervisão institucional, supervisão clínica, escutando equipes, né? Bom, eu falei para vocês recentemente de que gostava de fazer a apresentação da minha transmissão aqui nesse espaço aqui de casa, que eu acho muito agradável, um quintalzinho, né, que tem um ventinho, tem plantas, tem vento, mas que a gente se deparava com alguns sons, eventualmente um som atravessa, né, já teve buzina de bombeiro, já teve sons de estar limpando e varrendo a casa, já teve sons de uma escola aqui que é ao lado da minha casa, enfim, né? E então nós lidamos com essa guerra. A gente se grava num ambiente, a gente fica sujeito a essa situação, né? Mas eu quero pensar com vocês exatamente essa questão dos sons, essa questão da funcionalização do espaço de acolhida, né? E da travessia da linguagem. O significante, por exemplo, que é um operador da linguagem, o significante é definido pela linguística, né? Por Ferdinand de Saussure, que definiu esse conceito de significante como uma imagem acústica. E essa impressão, essa representação, Lacan trouxe para a psicanálise. O significante ele é também uma impressão de uma imagem acústica. Não apenas o som material, mas uma representação, uma impressão desses sons. Não é? Uma casa, um lugar, um espaço onde você recebe pessoas, onde você cuida, trata, protege, né? Ela é um espaço que tem que ser vivificado. É um espaço que precisa ter cores,
é um espaço que precisa ter plantas, é um espaço que precisa, a gente tem que preencher de significantes, né, esses espaços, para que esse espaço se torne efetivamente acolhedor. Não é, um espaço não é apenas a parede física, material, né, mas é essa parede pulsionalizada, essa parede significantizada, ou seja, essa parede que traz um espaço, e assim, quando a gente fala aqui em pulsionalizar, significantizar, esse lugar, pela designação que tem, ele é um lugar de construção de vínculos ou de construção de transferências. A gente constrói transferências com o lugar. E para isso, eu diria a vocês que esse lugar ele cumpre uma função que chamaremos aqui, a partir da leitura de Lacan, como o lugar de uma função grandiosa. Por que função grandiosa? Porque a função grandiosa é uma função que organiza os discursos, organiza os processos transferenciais, né? Organiza algo no sentido de dar referências a esse sujeito, para que esse sujeito possa articular seus discursos, possa articular a sua vida, possa produzir aquilo que é o objetivo de um programa Atitude, por exemplo, ou de outros programas na assistência social e mesmo na saúde mental, como CRAS e CREAS na assistência social, como CAPS na saúde mental, PSF na saúde mental, na saúde pública, que esses lugares, esses sejam lugares onde haja vida, né? Onde haja, onde as coisas não fiquem na frieza das paredes, na frieza da física de cores, cores que ineptas, né? Cores que não, mas que tenha cores vivas, que tenha cores que ao mesmo tempo acalmem, mas ao mesmo tempo que dê brilho para um lugar, mas que os sons ambientes atravessem, como sons do ambiente, mas também como sons pulsionais, que haja espaço de escuta, não é? Porque esse lugar, né, esse espaço de acolhida, ele é muito importante porque ele é um lugar recortado pela linguagem, ele é um lugar impulsionado pela pulsão, não é? Então, chamamos muita atenção disso, não é? Do ponto de vista do cuidado com esse lugar, né? Eu me lembro que em uma certa ocasião nós recebemos uma colega brasileira, mas que reside há muitos anos na França. Ela é aqui do Recife, mas ao tempo da ditadura de 64 ela foi exilada, foi para a França, lá ela constituiu família e permaneceu por lá e vive até lá. E ela trabalha lá na França com também sujeitos usuários de drogas, né? Ela tem um trabalho muito importante, reconhecido e condecorado, inclusive, pelo governo francês. E também ela faz esse trabalho tanto na França, mas por toda a Europa. Ela tornou-se uma figura de referência chamada Lia Cavalcanti. E nós convidamos, uma certa ocasião, que ela estava vindo de férias aqui no Recife, visitar os filhos, a família que morava aqui, não é? Ela estava vindo de férias ao Recife e nós convidamos para ela fazer uma palestra conosco, conhecer os nossos equipamentos no programa Atitude, não é? E dizer um pouco, né, para nós das suas experiências e também das impressões que ela teve sobre as nossas casas. E ela gostou muito das metodologias, dos trabalhos que a gente desenvolvia, mas ela chamou a atenção de uma coisa: ela achou as nossas casas um pouco cinza, um pouco sem cor, um pouco sem quadros, um pouco sem plantas, né? E ela chamou a atenção de como isso é importante, de como isso estabelece um ambiente agradável e acolhedor para que as pessoas que estão lá presentes, participando desse trabalho, né, os usuários desse serviço, eles possam se sentir bem, né? Então, você tem um conjunto de um espaço que seja vivificado, um espaço que tenha o brilho da luz, das cores, não é? Das plantas, não é? Dos sons, mas um espaço também onde os profissionais têm uma dedicação muito importante do ponto de vista da acolhida, da escuta, não é? Do respeito pelo outro. Ele é fundamental porque os nossos serviços ele tem como objetivo não apenas acolher e proteger e cuidar, não é? Dos cuidados primários, essas pessoas que nós recebemos, tanto os usuários como seus familiares, não é? Mas ele é também um espaço de alteridade social e alteridade subjetiva. Quer dizer, ele é um espaço pelo qual essas pessoas possam, né, ressignificar
né, os elementos, os signos e os sintomas que o levaram àquela situação, o uso de droga. No caso do programa Atitude, ele tem uma característica, porque ele é um programa para usuários de droga, mas não é abrangente para todos os usuários de droga, mas aqueles que têm risco de vida em razão do tráfico, né? Então é um programa de proteção. Mas é um programa também, como outros programas da assistência social e da saúde mental, que tem como objetivo que esses sujeitos caminhem, que esses sujeitos possam modificar suas posições, não é? Em que se encontra em relação àquele sintoma, não é? E que possa constituir uma outra perspectiva onde reacenda neles a condição de um sujeito. Porque vocês sabem que com a questão da droga, numa condição adicta, numa condição compulsiva, problemática, não é? A condição do sujeito vai ficar apagada, adormecida e mesmo forcluída, não é? Excluída dessa condição. O sujeito vai ficar tomado pelo objeto. E a condição de um ser falante, de um sujeito, é que o objeto circule, é que o objeto ele não fique paralisado, ele se mova, né? E que os significantes, né, que só se constituem em cadeias, eles circulem. Para isso, a gente precisa organizar aquilo que é o habitat do significante, que é precisamente o grande outro. Então, a casa como habitat, né, de um acolhimento, de um recebimento de pessoas, ele precisa recobrar essa condição de um lugar grande outro, de uma função grande outra, para que ele seja um lugar de circulação, um lugar de escuta, um lugar onde o sujeito se sinta recebido pelos gestos das pessoas, pelo olhar das pessoas, pela maneira como ele é abordado, ele e a família, ele se sentir seguro, né? Ele se sentir à vontade para que ele possa ir passo a passo desenvolvendo possibilidades pelo qual ele se mova daquele lugar, não é? Então, assim, o espaço não é apenas uma hotelaria, uma coisa onde você chegue lá, proteja naquele período que ele está correndo risco de vida e dê um destino ou outro para aquele sujeito. Não, é um lugar que a gente possa fazer isso também, não é? Dar uma perspectiva outra de vida para essas pessoas do ponto de vista daquela situação de risco iminente que ele corre, mas ao mesmo tempo que ele possa também lidar com o seu problema. Não é? E reconstituir, repito, a dimensão de um sujeito pelo qual ele possa retomar a circulação significante, pelo qual ele possa respirar, pelo qual ele possa ter um outro olhar sobre a vida, sobre o seu corpo, sobre o seu problema, não é? E, enfim, não é? Reconstituir laços sociais, comunitários, familiares, ou reconstituir os que já tinha, ou, como muitas vezes acontece, constituir novos, quando não é possível mais reconstituir aqueles outros, né? Constituir novos laços. Daí a função grande outra, ou seja, essa função de estruturação e de organização do discurso, essa função de organização e estruturação da linguagem, essa função de recortar e circular o significante, porque um quadro que você põe na parede, um jardim que você põe numa casa, uma escuta que se faz, um olhar que se tem, é o recorte do significante. E o agenciamento, o habitado significante é o grande outro. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, discutir com vocês hoje, não é? De um aspecto tão importante para essa temática do acolhimento e da função do acolhimento. E a função do acolhimento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.